Boa noite! Vamos aguardando a galera chegar. Ei, Drica! Boa noite, Carla! Boa noite, Cris! Ei, Drica! Vou te chamar logo. Acabar logo com esse nosso estresse, né? A gente vai. Ei, Túlio! Boa noite! Seja bem-vindo! Já Oi! já abri na tela. Ei! Ai, Boa abraço noite! quentinho! Aqui tá um friozinho. Tá frio aí? Tô até tomando um chazinho. Ah, chazinho. Cadê filhote? Filhote aparece na tela, gente. Quem não sabe, Adriele é minha norinha. Filhote dá oi na Vamos dar tela, oi? filhote. Só dá oi assim, ó. Oi! Tá tímido? E aí? Oi! Beleza? Muito bem. Tranquilo? E aí, Adri? E aí? Minha primeira live. Hoje a gente tem que Tava torcer, na contando as verdade, horas. por essa. A gente tem que torcer para essa conexão, porque essa conexão aqui, pelo menos em Manhuaçu, tá uma benção. Aqui também não fica muito Ei, atrás, não. qualquer coisa a gente vai trocando pro 3G, Wi-Fi. Ei, Cris, boa noite, Edivânia. Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje o nosso assunto é muitíssimo importante, né, para vocês aí. Ei, William, cunhadão. Vamos falar sobre sedentarismo nessa fase aí de isolamento social, né, Dri? Você é educadora física, fala um pouquinho sobre a sua trajetória para quem não te conhece. Então. Primeiramente, boa noite. Quer dizer que é um prazer estar aqui. É a minha primeira live da vida. E quero agradecer pela oportunidade. Então, falar um pouco, né, sobre a minha trajetória. Eu sou formada em Educação Física pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que fica na cidade de Jequié, né, no sudoeste da Bahia. Aí eu fiz o mestrado em 2013 na Universidade Federal do Espírito Santo, concluí em 2015. E aí depois segui, né, minha formação profissional, o meu exercício profissional, na verdade, lá em Manhuaçu. E aí agora eu tô aqui no Rio de Janeiro, torcendo para poder, em breve, começar o doutorado, né? Nunca que a gente ia imaginar que de janeiro para cá ia acontecer tanta coisa esquisita, né? Impressionante. Nunca. Nunca. Em Meu nenhum Deus. lugar do planeta que a gente ia Gritou imaginar a uma coisa todo dessa. mundo. Virou de cabeça para baixo, bagunçou a vida de todo mundo. Os planos que tinham, pode jogar fora e fazer outro, porque não deu para seguir a reta, não, né? Infelizmente. E aí a gente precisa se adequar a essa nova forma, né, de viver nesse isolamento. Exatamente. E, E Adri, aí, vamos começar nesse a falar. Pode falar. processo, ainda tem uma outra questão, né? Que se pra gente já é difícil, a gente que é adulto, que tem consciência das coisas, Uhum. imagina agora para as crianças. Exatamente. Exatamente. Esse é um maior desafio. Eu queria que você começasse a falar para a gente a educação física, né? A importância dela no contexto escolar. Infelizmente, algumas pessoas ainda não têm a noção da importância da educação física no contexto escolar. Falo isso para o público leigo, de uma forma geral. Né? Para algumas pessoas, a educação física é uma mera brincadeira, ou não tem noção da importância da brincadeira para o desenvolvimento da criança. Né? Falo desde a educação infantil até mesmo para os maiores. Qual é o papel da educação física dentro da escola? Bom, olha só, primeiramente, a educação física, ela faz parte do universo, né, do ser humano, do momento em que ele nasce até o final da vida dele. Por quê? Porque a gente é imbuído de movimento, né? Então, se o movimento já é parte da gente mesmo, é importante que a gente tente lidar, né, com essa forma de conhecimento para que a gente compreenda melhor o mundo que a gente vive. Então,
quando a gente leva a educação física para a escola, o ideal é que a gente traga todo esse conhecimento historicamente acumulado relacionado ao movimento humano para dentro desse espaço. Só que não é uma questão que gira em torno apenas do movimento biológico ou fisiobiológico, né? Esse movimento, como ele é historicamente situado e acumulado durante todo esse período que a gente vive, né, na humanidade, então a educação física na escola precisa tratar desses movimentos numa perspectiva social, cultural, né? Então, observando o que faz parte do dia a dia. Então, os elementos de folclore, por exemplo, né? As questões que vieram a agregar na nossa cultura. Então, tudo que faz parte do movimento humano, desde sua localidade, regionalidade, nacionalidade, até mesmo de forma internacional, deve constar nas aulas de educação física na escola. Alguns autores, né, vão falar que o objetivo da educação física na escola é justamente você conseguir garantir que os escolares tenham acesso a toda a gama de conhecimento produzida pela prática, né, da cultura corporal de movimento. E o que é a prática da cultura corporal de movimento? As danças, lutas, ginástica, né, os esportes, jogos, brincadeiras. Então, tudo isso que faz parte do universo do movimentar-se deve constar, né, nas aulas de educação física. Infelizmente, Tati, o que a gente vê em muitas escolas, antes, né, da pandemia se instaurar e tudo mais, é que o que garantia era só mesmo alguns esportes, e olhe lá, o que a gente chama de quarteto fantástico, né? Futsal, handebol, voleibol e basquete. Vôlei, E mesmo assim, de uma forma muito superficial. Claro que não é objetivo da escola formar atleta, isso já está claro. Mas é preciso que a gente, enquanto professor de educação física, que a gente garanta o acesso ao conhecimento dessa cultura corporal de movimento, ou seja, desses movimentos, né? Que as crianças tenham acesso a esse universo. Não é numa perspectiva de formar atleta, ou tampouco também a questão de performance. Não, a ideia não é essa. A ideia é justamente conhecimento. Então, construção do conhecimento. Resgatando, como eu falei anteriormente, né? Todo o conhecimento que foi historicamente acumulado pela humanidade. Então, basicamente... E é muito interessante você falar isso, porque... Não, é interessante assim, a gente fazendo associações, né? Porque quando você fala de movimento, o corpo é a forma como a gente se expressa no mundo, né? E aí a gente pensa lá na educação infantil, a forma como a criança vai levar a expressão daquilo que ela sente, daquilo que ela... da forma como ela está entendendo o mundo a partir desse movimento. E aí você me corrige se eu estiver entendendo errado, né? E aí o quanto a educação física é importante para ir mediando isso daquele entendimento de mundo que a criança tem. É mais ou menos isso, né? Desde lá da concepção de pequeno. Agora, a Cris botou... Essa colocação é tão boa. Oi? Não, pode falar, pode seguir. Essa sua colocação é tão importante, é tão necessária, que você, né, já conhece mais essa questão da neuro, né? O próprio Piaget, ele vai falar o quê? Que a criança, ela conhece o mundo a partir dos seus movimentos, a partir da forma como ela se movimenta. Então, se a gente parar para analisar, antes da criança falar, antes da criança estabelecer algum tipo de comunicação ou pensamento muito elaborado, ela se movimenta. E é nesse movimentar-se que ela se expressa, né? Que ela entende o mundo e conhece a si própria. Então, por isso que é errado, inclusive, a gente dizer que a criança não tem conhecimento. Não, porque a criança tem. E o conhecimento dela parte a partir desse movimento, né? Desse movimentar-se. Tem alguns autores até que falam que a criança, ela se estabelece no mundo a partir do movimentar-se. Então, o movimentar-se constitui a criança
de tal modo que é dessa forma que ela lida com o mundo, né? Em que ela vai apresentar suas sensações, suas percepções, seus desejos, suas vontades, né? Então, tudo isso Sim, a forma como caracterizando o se ela movimentar. o se jogar no chão, fazer a birra, né? É um movimento. Exatamente. O correr Bater quando ela não quer alguma pé. coisa, né? O bater pé é um movimento, né? Muito interessante essa Exatamente. competição. E aí, trazendo para Exatamente. a minha área, né? Da área da aprendizagem, ó, meu cabeleireiro entrou, Merson, ó, sua assinatura, só fazendo uma pausa para ele ali, mamãe, família toda reunida nessa sala, né? Miriam, todo mundo aqui. Beijo, beijo para todos os educadores físicos tão importantes aí, às vezes tão desmerecidos, né? Que eu levanto a bandeirona também dos educadores físicos, quem me conhece sabe que eu falo que às vezes vocês são desmerecidos porque vocês também não... Poucos são aqueles que sabem a sua importância ou que reconhecem a sua importância e levantam essa Verdade. bandeira, né? Minha nova chefe, Verdade. Cristiane, minha chefe, ela, gente, tem que bater continência aqui. Período que vem, estou aluna de educação física. Olha a responsabilidade. Não posso falar besteira nenhuma aqui. É verdade. Não posso, não, gente. Minha chefe puxa minha orelha, você acha? Ô, Adri, voltando então, você fazendo essa referência, a questão do movimento é tão importante, né, desse contexto do movimento que a educação física proporciona para essas crianças, até para a aprendizagem. Porque uma Exatamente. criança, falando da minha área, uma criança que não conheça ou que tenha dificuldades ainda com direita e esquerda, ela vai ter dificuldades, possivelmente, no reconhecimento visual da letra B e da letra D, né? Porque uma hora ela vai estar virada para o direito e outra para o esquerdo. Então, Sim, essas sim. noções visoespaciais, elas vão ter repercussões de crianças que tenham dificuldade nesse controle motor, né? Exatamente. E é interessante você frisar isso, porque se não for trabalhado com a criança desde tenra idade, quando ela se torna adulto, o aprendizado é muito mais complexo. Isso em relação a tudo, Tati. Você deu esse exemplo, né, da questão da lateralidade, mas observa comigo. Uma criança que faz natação desde novinha, para ela aprender todo o movimento que esse esporte traz, é muito mais simples e muito mais tranquilo essa aprendizagem do que quando ela começa, sei lá, a partir da adolescência, por exemplo, quando tudo já está formadinho e tal, é muito mais complicado. E ainda vem a questão das inseguranças, dos medos, o próprio bullying, porque aí também vem a pressão dos outros, né, dos colegas, tem os próprios julgamentos também dos professores, né, que, olha, que eles selecionam, né, esse aqui sabe, esse aqui não sabe, e aí parece que a gente acaba não dando a devida atenção para essas crianças, né? Sim, sem Então é dúvida. preciso E aí, aprender desde vamos... cedo. Desde cedo, é. O dilema que a gente vive hoje. Estamos aí desde o dia 17 de março, pelo menos em Manhuaçu, vocês do Rio há mais tempo, com crianças Aqui é desde o dia em casa. 15. A Cristiane do Colégio América está aqui na sala, e inclusive ela já havia postado um comentário, que tem sido um desafio realmente para os professores das escolas enviarem atividades nesse contexto virtual, né? Manterem as atividades físicas das crianças, de educação física nesse contexto virtual. E eu, como pai, como mãe aqui, eu me coloco realmente, carapuça super serve para mim. Porque você sabe, né? Eu tenho a Letícia aqui, de 10 anos, o Henrique é mais agitado, o Henrique, então, ele se movimenta um pouco mais, mas o pré-adolescente, ele virou um sofá, gente, aqui em casa. Aquela coisa de sentar e vamos ali andar. Não. É muito desafiador, né? Como é que, assim, quais consequências você acredita que isso venha a ter, possivelmente, para até depois, né? Para essas crianças? Tati, essa questão do isolamento social, ela veio para realmente acabar de vez com tudo que a gente já imaginou que aconteceria. Só que ela também fez a gente parar para refletir bastante sobre diversos aspectos que envolvem a vida humana. Um desses aspectos, a questão da prática, né, de atividade física. E se para nós que somos adultos é complicado a gente manter uma rotina diária, né, de exercícios físicos e tal, imagina agora para crianças que às vezes só tinha um momento da aula de educação física para ter
esse momento de se exercitar. E eu acho até que para crianças que faziam outras aulas para além da educação física na escola, então, por exemplo, escolinha de futebol, de balé, né, natação e por aí, é até mais complicado ainda, porque estava no ritmo, né, bacana, tal, de desenvolvimento, de conhecimento desses movimentos e tal, e de uma hora para outra para. E essa interrupção, ela foi muito brusca, porque, como você falou, vocês aí desde o dia 17, a gente aqui no Rio desde o dia 15 de março, trancafiados, e assim, como tá tudo parado, o que resta é o quê? A gente ter o ambiente dentro de casa. Ok. Para muitas famílias, tá dando para ir. Mas, gente, para a maioria esmagadora, é muito complicado. E eu te digo uma coisa, essa realidade sua, eu penso que talvez seja a da maioria, e não é fácil. Primeiro ponto o pai e a mãe, né, reconhecer que é difícil. Só que nesse mesmo momento em que o pai e a mãe reconhecem a dificuldade de manter uma rotina de atividade, né, para as crianças se movimentarem, é uma oportunidade também dos pais refletirem sobre a importância que tem o professor de educação física, que é como você falou anteriormente, né? Muitas vezes é negligenciado. Na escola, muitos professores não dá muita atenção, os pais muitas vezes também não, mas também é o que você falou, também alguns professores acabam se abstendo da sua importância, né, nesse bojo. Mas isso tudo nos leva a refletir o quão importante é o professor de educação física na nossa sociedade, que muitas vezes é deixado de lado, muitas vezes é negligenciado, né? E às vezes a gente acha que não tem importância, quando na verdade o que mantém eu vou colocar a nossa sanidade, mas né, você como psicólogo você vai entender melhor. Psicóloga não, pelo amor de Deus, é neuropsicopedagogo, dá uma confusão pra cima de mim danada. Fala não. É isso. Então, mas você como uma conhecedora dos aspectos da aprendizagem humana, você vai reconhecer que é um momento em que a gente vai refletir e tentar, né, a ideia é que aconteça, mas a tentativa para mim já é válida, e tentar mudar essa concepção quando esse isolamento terminar. Ou seja, a gente dá o devido valor para esses profissionais, né, que trabalham com as crianças, que desenvolvem toda essa gama de conhecimento relacionado ao movimento humano. Mas, enfim. E aí, como você falou, né, a questão da situação agora da quarentena, a gente fica muito preocupado. Por quê? Porque espaços apertados, as crianças, é o que você falou, fica sentado o tempo todo em frente à televisão, do computador, smartphone, né? Dentre outros dispositivos eletrônicos, né? Ficam o tempo todo conectadas e aí fica com essa curvatura da cervical o tempo todo voltado para baixo, né? A gente acaba esquecendo de manter né, essa linha horizontal. Então, e tudo isso acarreta muitos prejuízos para a vida né, das crianças, mas também traz prejuízos para os pais. Por quê? Porque a falta da escola e de ter um conhecimento, né, todo estruturado, voltado para as crianças, faz muita, muita falta. Um desses aspectos, né, como você falou, que os professores em algumas escolas estão enviando os trabalhos, né, as atividades, para os pais realizarem em casa. Só que, gente, é tão diferente isso. Por quê? Porque em casa, além da questão do próprio espaço, às vezes ser menor, você não tem uma coisa que é, na minha opinião, lúdica. A base para a educação física na escola, a questão da cooperação, da amizade, de ter, né, todo mundo junto, trabalhando. Claro que aí também a gente abre espaço para algumas outras reflexões. Exemplo, bullying na escola. Esse é o momento do pai e da mãe conversar com os filhos, saber como é as suas aulas de educação física na escola, seus colegas, como são, seu professor, sabe? Trazer outras reflexões, questões de gênero, né? Então, assim, aproveita esse momento para dialogar. Eu acho que pai e mãe têm a função de educar. A escola, claro, vai trabalhar com os elementos que constituem o conhecimento acumulado pela
historicamente, pela humanidade, mas o pai e mãe é que vai educar. Então, aproveita que vai passar a atividade que o professor mandou, né? Pelo computador, pelo celular, e conversa com o filho, né? Dialoga, reflete, faz reflexão com ele. Filho, você está aprendendo? Como é que... O que é que você está sentindo? Pulou corda? Pulou. E aí, como é a sensação? Questiona, pergunta, né? Eu acho que esse momento é um momento da gente... Muitas pessoas falam isso e realmente é verdade. É um momento de introspecção. Mas não é uma introspecção só para a gente olhar para a gente mesmo, mas também olhar para o entorno de quem está próximo da gente. Olhar para o ninho. Isso eu percebo muito mesmo, inclusive com os meus aqui, né? O quanto os meus filhos, o Henrique, a Letícia, eles têm potencialidades e algumas dificuldades que eu não percebia. Né? Talvez eu ia, realmente é o que você está falando, eu ia jogar lá, isso aí é a professora, isso aí é a escola. E que nada, são coisas que aqui em casa a gente poderia estar mediando. E muito legal essa colocação, realmente, né? Às vezes a gente olhar para o filho da gente e falar, ele não leva muito jeitinho para isso. Né? Ou a habilidade dele está ali, olha como ele é bom naquilo. E assim, reforçar positivamente. Muito legal essa sua fala, muito bacana. Não. E outra coisa, Tati, sabe uma coisa que eu observo? Antes da quarentena, né, desse isolamento, malmente, cá para nós, os pais tinham tempo de ter esse diálogo com os filhos. Era a vida muito corrida, tudo muito apressado, né? Então, assim, você não parava para olhar, para perceber, para analisar, né? Então, como a vida era muito corrida, vai do jeito que tá, e tá bom, e vamos, né? Porque, e ainda mais vida de mulher como você. Mulher que, né, casada, que trabalha, que tem filho, que faz... Nossa! Esse desdobramento é muito árduo e a gente acaba perdendo alguns aspectos que são tão essenciais e talvez esse seja um ponto também que a gente deva lembrar quando esse isolamento acabar, que é justamente ter o cuidado de olhar, de perceber, de dialogar, conversar, né, saber o que vem acontecendo, o que a pessoa sente, né? Porque senão como é que a gente vai saber, né? Se a gente não questionar, se a gente não perguntar... A grande lição, né? Isso vai ser a grande lição, né? Eu acredito que seja, né? Exatamente. Mas, voltando à condição do desafio, da linha do raciocínio do desafio, de tirar esse adolescente, essa criança, desse start do sedentarismo aí, o João até tinha colocado, que eu até ri na hora que ele escreveu, que filhos sedentários são reflexos de pais sedentários. Eu estou numa luta, eu até falei aqui numa live há umas 2 semanas atrás, com o psicólogo David, né, professor lá da Unifacig também, que a minha luta diária, eu nunca fui sedentária, nunca fui, eu tenho um perfil de buscar atividade física constantemente, mas a minha luta diária é de manter-me atualmente nesse cenário que a gente está, numa atividade, né? A rotina mudou de uma forma tão grande, o home office me trouxe esse desafio, né? Eu estou num quarto adaptado aqui conversando com vocês, esse quarto virou a minha sala de aula, virou o meu estúdio de gravação, virou meu escritório, virou de cabeça para baixo. Aí a gente tem que fazer o dever de casa com a criança, a gente tem que fazer as atividades de casa, a gente tem que fazer um monte de coisa. E onde é que eu me encaixo ali, né? Onde é que a gente encaixa a aula? Onde é que a gente encaixa essa aula de educação física? Como a gente encaixa, enquanto pai, esse momento com o filho que já está difícil fazer o dever de matemática? E aí, o que é mais importante, dever de matemática ou aula de educação física? Eles têm o mesmo peso? O que você me diz aí? Como é que a gente se organiza? Nós pais aqui, que estamos enlouquecendo e doido para essas aulas voltarem. Eu acho que todo mundo tá assim, viu? Tá todo mundo querendo urgentemente que essas aulas voltem. E acho que não é só os pais, não, os filhos também, viu? Com certeza. Mas, sobre isso que você falou, realmente é complicado, né? É o primeiro ponto, é a gente reconhecer a dificuldade que pai e mãe vai ter para organizar esse momento da prática da atividade física do seu filho. Só que repara, tudo tem que ter muita calma. Eu não gosto muito de comparar esses conhecimentos ao que é mais importante, matemática ou a educação física. Eu não gosto muito dessas comparações porque todo conhecimento é importante, né? Então, assim, por exemplo, minha mãe é professora de matemática. Ela é maravilhosa. Eu odeio números. Não me dá conta para fazer que eu vou colocar na calculadora, não vou saber fazer de cabeça. Então, assim,
Percebe que mesmo em casa, no ambiente, né, familiar, minha mãe sendo professora de matemática, eu não me interesso por números, então parece que há uma distopia nisso, né? Há uma divergência. Mas simplesmente por quê? Porque cada ser humano é único. Então, na sua singularidade humana, apesar de toda a nossa pluralidade, mas cada um vai se identificar com alguma coisa. Só que a criança, como ela está aprendendo, como ela está se desenvolvendo, como ela está crescendo, o ideal é que ela viva um pouco de tudo, né? Então, que ela conheça números, que ela conheça letras, que ela conheça geografia, história, tudo que faz parte do conhecimento acumulado historicamente, e também que ela vivencie os movimentos corporais. Por quê? Porque isso também é conhecimento. Então, por isso que eu não gosto de colocar nada acima de conhecimento. Todos eles são tão importantes e todos eles contribuem para o desenvolvimento das crianças, né? Só que o que a gente precisa fazer é criar uma rotina, pelo menos, né? É isso que eu tenho visto, e creio que é a estratégia que melhor se adapta para a gente, né? É criar uma rotina em que a criança ela vai ter o momento de ficar na televisão, porque eu acho justo ter esse momento, o momento que ela vai jogar o videogame, o momento em que ela vai fazer as refeições, escovar os dentes, e criar nessa rotina o horário de fazer as atividades da escola e fazer as atividades de movimento corporal. Então, tudo isso pode se encaixar dentro do dia a dia da criança, desde que isso seja incorporado naturalmente, sem pressão, sem impor nada, não é para impor. Uma coisa que eu não gosto é, você vai fazer porque você precisa emagrecer. É sofrido. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que esse não é o momento da gente se preocupar com esse tipo de coisa, né? Você vai fazer porque eu quero que você fique, sei lá, fitness. Não, a ideia não é essa. A ideia é que você vivencie esses movimentos porque isso faz parte do conhecimento, porque isso é importante para o seu desenvolvimento. E é um desenvolvimento integral. É que emocional vai, né? A questão psicológica, física, motora. Então, tudo isso contribui para o desenvolvimento da pessoa. Uma coisa que eu costumo falar, eu queria ter tido, quando criança, mais oportunidade de dançar. Eu amo dançar, eu sou louca por dança. Só que quando era criança, eu não dançava. Então, é algo que eu sinto falta. Eu gostaria de ter mais oportunidade de dançar. Então, por exemplo, se tem algum pai ou mãe que gosta de alguma atividade física pra caramba, gosta de pular corda, vai, pula corda junto com o filho, sabe? Não, eu gosto de, sei lá, jogar esporte no videogame. Coloca o filho também para jogar junto, sabe? Cria a estratégia de estar junto com os filhos, né? Uma coisa que eu acho bacana é aproveitar esse momento da quarentena e resgatar as atividades que os pais faziam quando, né, eram mais jovens. Exemplo, elástico, né? Não sei se você brincou de elástico, mas, nossa, eu adorava brincar de elástico. Você não precisa de muito espaço, né? É uma coisa simples, as crianças adoram. Brincadeira de roda, gente, criança ama brincadeira de roda, né? De cantar, de pular, né? Então, assim, os pais também eles podem estar se engajando nesse processo, mas é como eu te falei, não é para ser uma coisa árdua, não é para ser uma coisa dificultosa demais, porque já basta tudo isso que está acontecendo e está pesando na gente. Só que no momento em que pesa para a gente, acaba também se refletindo nos filhos, né? Porque tá na família, no seio familiar, o que afeta um afeta todos. Então, assim, é importante que o pai e a mãe pense nesse momento de atividade física para vivenciar junto com o filho esse movimento corporal né, humano. Sim, aproveitar para estreitar laços, né? Experimentar um momento lúdico ali com a criança, né? Com o filho. Fantástico, isso aí é muito legal. Teve uma coisa que eu vi muito interessante, fazendo algumas pesquisas, né? Pais que estão criando rotinas de exercícios com os filhos, mas eu achei bacana eles fazerem isso, que eles criaram um circuitozinho dentro da sala mesmo, aí colocou uma cadeira, colocou uma almofada, coloca um tênis, e a criança tem que passar por cima, tem que passar por baixo, tem que passar pela lateral. Então, assim,
criou, né, toda uma situação para a criança se movimentar. Eu acho isso muito válido, muito legal mesmo. É uma estratégia também, para além das atividades propostas pela escola, né? Então, assim, Sim. colocar isso no seu dia a dia. E é como você falou no comentário, né, que você citou aí, que realmente, quando o pai e a mãe têm uma rotina, eu não estou falando de ser atleta e nem, né, eu sou o blogueirinho fitness da parada. Não, não é isso. É realmente você ter uma rotina em que você possa se exercitar livremente, naturalmente, tranquilamente, né? Então, nesse momento em que o pai e a mãe colocam isso na sua rotina, automaticamente a criança vai querer participar, né? O Então, Blogueirinho assim, Fitness eu adorei, porque eu tive uma iniciativa aqui fantástica. Eu catei um monte de água mineral de 1,5 litro, enchi e falei assim, agora são os meus pesos. Falei, vou malhar. Estão todas paradas em casa. Mas eu tô numa vibe de yoga, gente. Todo dia eu tô super disciplinada na yoga. Todo dia. Pelo menos 20 minutos, meditação e yoga. Você acha que eu ia ficar com essa vibe, assim, essa tranquilidade? Tô meditando, minha gente. Muita meditação na veia. mas é isso que você falou. Mas é isso mesmo, né? Você encontrou aquilo que se identifica. Você encontrou algo no exercício físico, né? Porque yoga não deixa de ser também, né? Um exercício físico. Você encontrou uma forma em que, se identificando, você acaba levando isso para o seu dia a dia e isso se reflete em todas as suas ações posteriores. E é por isso que eu não gosto de colocar um conhecimento acima do outro, porque o conhecimento da yoga é tão importante quanto o conhecimento de raciocínio lógico, por exemplo. Mas uma coisa que é muito importante é o pai e a mãe pensar primeiro o que eu gosto de fazer, eu gosto disso. Eu vou inserir isso no meu dia a dia, na minha rotina. Só que não obriga o filho a fazer igual. Pergunta pro filho, filho, o que é que você gosta de fazer mais? Você gosta de pular, gosta de dançar, gosta de correr? Vamos procurar fazer alguma coisa também que esteja ao agrado do filho, pra gente não impor. Tudo que é imposto é uma coisa, é sobrecarga. Gera aversão. Pesa. Sim, sim. Na E verdade, é criança muito nenhuma interessante merece esse. isso. Porque eu, enquanto na minha atuação na clínica, eu já me utilizo muito dessa ideia com as intervenções. Então, assim, tudo tem que ser lúdico, tudo tem que ser prazeroso. Mas enquanto mãe, parece que a gente esquece, né? A gente liga um botãozinho e esquece, gente. Não sei se vocês aí que estão na sala, é assim. A gente que é mãe, de vez em quando a gente esquece. Não, Letícia, sai desse sofá. Vamos lá, vamos andar. Não, eu não quero. Não, vamos andar. Você tem que andar. É desse jeito que mãe faz. Então a gente realmente tem que, de vez em quando, ter uma puxada de orelha desse jeito aí que você está falando para ligar na tomada, né? Vou ler alguns comentários aqui, para a gente ir trocando, vou voltar aqui, que tiveram algumas passagens bem interessantes enquanto você falava. Ó. A Cris colocou assim, na minha casa, ela tem 2 filhos praticamente únicos. O mais velho acorda cedo e pratica atividade física, mas a caçula não gosta de levantar nenhum copo. E ambos foram criados exatamente iguais, assim, pelo mesmo pai e pela mesma mãe, filhos totalmente diferentes, né? E aí você falou, respeitando aí as individualidades, né? Mandar um beijo pro seu camelo. Adriele, você fez milagre, garota, porque meu pai, eu tô fazendo... Gente, meu pai tá na sala. Deixa eu dar um time aqui agora, fazer um time. Meu pai está na sala. Eu estou fazendo live desde o dia 20 de março, meu pai nunca assistiu. Tá, seu camelo? Agora a neta ele veio ver. Tá registrado. Voltando à programação normal. A Cris botou aqui, ó. Olha só que bacana esse comentário. A Cris é professora de educação física, eu acredito. Ela disse que ela procura passar atividades que incorporem o lúdico. Então ela enviou atividades assim, ó. Pediu para pular amarelinha com palavras. Olha que legal. Aí ela juntou a educação física e o português ao mesmo tempo. Muito legal. Criativo. Muito bacana. Criativíssimo. E o João disse que ele acha que é a mesma coisa. Português e matemática é a mesma coisa, tem que ser... E eu também concordo, é o que a Drica falou, né? Não tem um peso e uma medida, tem as identificações. E o que eu percebo, assim, dentro do meu conhecimento, é que o estímulo motor, ele é daquele que mais desenvolve, né? O que mais tem plasticidade, assim. A gente tem uma plasticidade imensa
de aprender movimentos, né? Uma capacidade imensa de aprender movimentos. E quando eu percebo uma criança, um adolescente parado muito tempo, da forma como a gente está, 3 meses praticamente, a gente está perdendo uma janela enorme de oportunidade de aprender novos movimentos. E aí entra naquela condição que você falou, né? Quanto mais velho vai ficando, mais rígido, entre aspas, ou mais desafiador vai ser de aprender um novo movimento ou uma nova modalidade. Então, essa é a minha grande preocupação, né? Mas, ok, você quer concluir alguma ideia que eu tenha interrompido você nesse comentário? Não, você não me interrompeu de jeito nenhum. Ai, e a Amanda? A gente não citou a Amanda Loura aqui, cara. Nossa fã número 0. Nossa, Amanda, essa aí tem beijo. Mandar heart pra ela. Muito bem. E aí, agora a gente vai caminhando para o finalzinho. Nós temos ainda em torno de 20 minutos aqui de live. E aí, vamos à receita. Não dá para passar receita de bolo, né? Como eu sempre falo, a gente não tem nunca uma única solução vai ser capaz de atender a todas as respostas que a gente precisa. Mas e as demandas, o que a gente conseguiria... Né? As demandas que são muito diferenciadas. Mas se você pudesse dar algumas dicas, assim, seja para os professores ou para os pais que estão assistindo aqui, lembrando que o vídeo vai subir depois para a plataforma do YouTube. Agora tô com um canal no YouTube, a partir de julho as lives vão ser feitas por lá. Graças a Deus as coisas estão caminhando. Ou seja, um time agora também, meu pai e minha mãe vão poder ver, né? Eles reclamaram, Tati. Eles, só pode ver se tiver Instagram? Eu não tenho Instagram, como é que eu vou ver? Aí agora tem como ver. Não, vai ver. Olha lá, a mamãe tá aí na sala também, vai todo mundo ver. Olha a Cris falando, cerca de 90% dos adolescentes brasileiros são inativos fisicamente. Que loucura pensar um trem desse, gente. Antes da pandemia, imagina nesse momento de pandemia, então. E é mais impressionante esse dado aí que a Cris apontou, porque essa é uma realidade que já vinha acontecendo aqui no Brasil antes da quarentena, antes do isolamento. Por quê? Porque os adolescentes já estavam, né, nas pesquisas que estavam sendo feitas, os adolescentes já estavam voltados para esses dispositivos eletrônicos com tanto tempo, né, durante o dia, ou durante a semana e durante o mês, que eles não estavam mais se interessando pelas próprias aulas de educação física. Para você ter noção, eu li alguns livros, né, aqui, até para fazer os estudos do doutorado, inclusive, que os alunos que são adolescentes, né, os jovens, pouco se interessam pelas aulas de educação física em relação às crianças, que adoram. Por sinal, muitas delas dizem que é a melhor aula que tem na escola, né? Adoram e tal. E quando chega na fase, né, da adolescência, a gente vê o inverso. Por quê? Porque o adolescente ele não quer participar daquele momento para ficar conectado. Só que isso já vem acarretando prejuízos para a saúde deles antes da quarentena. Então, gente, já que agora tá todo mundo tendo que obrigatoriamente ficar isolado dentro de casa, é importantíssimo que esses adolescentes se identifiquem com alguma prática corporal. E a partir desse interesse, queiram desenvolver, né, e inserir, colocar essa atividade na sua prática de rotina diária. Que entra já no que você falou, né, Tati? Que você falou, Adri, me diz aí algumas formas de estimular os pais ou os professores para que essas crianças que estão dentro de casa, esses jovens, né, que estão aí em isolamento, para que eles, né, possam continuar a se movimentar. É como eu falei, Tati, a primeira coisa é você identificar aquilo que gosta. Então, pai, mãe, professor, isso não é só agora no isolamento, não, tá? Quando voltar para as aulas de educação física, deixa as crianças criarem seus brinquedos, suas brincadeiras, seus jogos. Deixa os adolescentes mostrar também o que gosta, o que se interessa, o que se identifica. Porque se a gente impõe determinado conhecimento, já é uma forma de afastar, né, o pessoal desse acesso. Então, agora que a gente está no isolamento, eu vou colocar específico mais para as crianças, depois a gente trata mais dos adolescentes.
Então, para criança, pai e mãe, não, claro que é legal, é super válido, tá? É legal chegar e falar, olha, coloquei aqui um circuito para você fazer, você vai passar por baixo da cadeira aqui, aqui você vai passar por baixo da mesa, por cima do sofá, vai correr até ali. Cria, pode criar e tal. Mas faz o seguinte, discute com a criança, isso foi legal? O que é que a gente pode melhorar? Dá ideia. Gente, criança é a pessoa que é mais tranquila da gente trabalhar, porque criança topa tudo. E ela tem tanta ideia, é criativa. Então ela vai, olha, quero que seja assim, assim. E tal. E às vezes, a gente não precisa nem de perguntar. Por quê? Porque às vezes a criança tá lá brincando, inventando. É sério, a criança tá inventando. Aí você olha pra criança e fala, o que ela tá fazendo? Aí você fica passado, né? Porque, gente, ela tirou isso da onde? E aproveita isso, essa criatividade da criança, e joga isso para poder desenvolver melhor. Então, por exemplo, a criança tá lá, sei lá, brincando de um pique-pega e tenta fazer um susto em você. Cria uma regra para isso. Olha, você só vai poder me dar um susto se eu estiver no outro quarto. Então, ela vai ter que andar pela casa inteira para chegar lá no quarto, sabe? Cria esse tipo de estratégia. Mas é o que eu falei, dialoga com a criança, conversa, pergunta e lança para ela essa ideia dela criar. A criança que é autora da sua brincadeira é uma criança que é muito mais realizada do que aquela que recebe pronto. Sim, sem dúvida. Não é? E, nossa, Tati, eu aprendo tanto com criança. Meu Deus do céu, criança é bom demais, porque a gente dá uma ideia, eles voltam com 30. E aí você fica, caramba! Com certeza. E eu acho que é por isso que eles acabam gastando muita energia e acabam também sugando, né, nossas energias também, porque eles são desse jeito, né, explosivo e tal. Agora é o seguinte, para adolescentes, né, os adolescentes, como eles já têm uma constituição corporal que já está melhor desenvolvida, né? Então já tem todo um conhecimento mais aprofundado relacionado aos movimentos corporais e tudo mais. O ideal é que o adolescente ele tenha o interesse de fazer a prática, mas sim, eu acho válido também que o pai e a mãe tente motivá-lo na seguinte perspectiva, de manter uma rotina mais ativa, porque é bom pra gente, né? Porque é bom pra memória, né? É bom pra gente se sentir melhor com a gente mesmo. Mas tem que ser uma coisa que o adolescente se identifique. Então, por exemplo, eu vou dar o meu caso. Eu adoro dançar. Então, se o meu pai e minha mãe chegam e me obrigam a fazer uma luta que eu não gosto, eu não vou me interessar, eu não quero mais nunca saber daquilo. Mas se ele fala, não, olha, vai dançar, você quer dançar? Eu vi uma coreografia legal aqui, vamos fazer junto? Nossa, gente. E mais, se pedir para o adolescente criar também o que ele gosta, né, de fazer para aprimorar, melhorar, nossa, adolescente ele gosta muito disso, de ver uma evolução. Enquanto a criança ela quer só, né, curtir, aproveitar o momento, o adolescente ele tem mais disso, de ver uma evolução gradativa. Então, ele quer ter uma percepção de uma melhora, né, partir do ponto que ele fazia, que ele só conseguia, sei lá, pular 30 vezes em um minuto. Agora ele está pulando 100. Então, ele gosta de ter essa comparação, essa evolução, né? Então, o ideal é que o pai e a mãe estimule o filho nesse sentido. Quanto aos professores na escola, né? Eu imagino a dificuldade que deve estar sendo de elaborar as aulas, mas pensa nisso também. Pensa na oportunidade de, já que o pai e a mãe estão em casa com o filho, é ele que vai estar passando atividade, propõe aos pais resgatarem as atividades que eles faziam quando eram crianças, quando eram adolescentes, para que isso possa se perpetuar, né? Porque não deixa de ser um conhecimento. E é uma forma, inclusive, dos filhos conhecerem mais os seus pais. Eu adorava ouvir as histórias dos meus pais. Eu garanto que você também deve adorar ouvir as histórias dos seus pais. Eu vou comprar um elástico, gente. Amanhã eu tô indo ali na loja de aviamento comprar um elástico. Vou ensinar as meninas. Você brincando de elástico com sua filha. Olha que coisa linda. Que momento gostoso. E eu garanto Vou filmar, gente. Vou filmar e vou postar aqui no feed depois. Vocês vão ver.
Boa! Eu garanto que vai ser um momento prazeroso, tanto para você quanto para ela. E é algo que marca, que é marcante. E você sabe, né, que tudo que marca a gente é um aprendizado muito mais consolidado do que algo que é imposto, por exemplo. Por isso que eu falo, eu gosto muito de bater nessa tecla. Não é para impor, é para propor. E nessa proposição, nessa ideia de você tentar fisgar o seu filho ou o seu aluno para que ele coloque esse movimento corporal imbuído na sua rotina diária, depois é ele que vai estar pedindo para você. Bora, mãe, vamos lá. Vamos, ó, tá na hora. E eu arrasada. A mãe não tem joelho, mas para jogar não. A mãe acabou, não tem mais coxa para pular elástico. Vai ser nesse nível. Desde besteira que você é super ativa, tá? É. Não, mas vou mesmo. Adorei as dicas. Muito bom, muito bom. Isso. E aproveitar os momentos, gente, porque, nossa, esse sinal de isolamento é muito ruim. Eu vi esses dias uma coisa tão interessante que falava o seguinte: nesse momento, pensa só em uma coisa, sobreviver. Pronto, conseguiu sobreviver? Você já se sinta vitorioso, já se sinta tranquilo. Não se cobre demais, sabe? Tem gente que fica demasiadamente se cobrando e achando que não está suficientemente. Nossa, eu fico passada com isso, porque, gente, não é para ter esse tipo de preocupação, né? Sim, não dá, precisa... não é o prazo, né? Não é o momento. Não é o momento, né? Hoje, assim, eu falo que é exatamente isso, eu falo essa frase mesmo, a gente tem que sair vivo. A meta é sobreviver, literalmente. E aí a gente só vai conseguir fazendo isso vivendo um dia de cada vez. Porque não dá pra gente fazer plano a longo prazo, né? A gente precisa, é claro, ter um plano A, B, C, mas plano a longo prazo agora não dá. E eu gostei muito das considerações que você faz de levar em consideração a respeito às opiniões das crianças. É claro que isso a gente precisa fazer sempre, né? Mas especialmente nessa condição da atividade física, o viver com o momento, aproveitar desse momento, né? Para viver um momento lúdico ali de família. Exatamente. Achei fantástico também. E isso aí serve muito, né, para os professores, que se você pensar um professor, até mesmo de escola pública, uma criança que não tenha muito recurso, né, ele pode se utilizar desse recurso mesmo. O pai, a aula de hoje da educação física é você ensinar o seu filho algo que você saiba fazer aí, né, trabalhe isso com ele. Fantástico. Uma brincadeira que você fazia quando era criança, né? Ou que seus pais faziam. Imagina, é um resgate, né, de conhecimento. Sim. E que aproxima, né, e que aproxima. Exatamente. O que você falou, né? A criança, ela se sente feliz, porque ela vai estar fazendo parte desse momento junto com o pai ou a mãe. Então, é importantíssimo, né? Pessoal, vamos agora para as considerações finais da Adri. Quem quiser mandar perguntas aqui, é esse o momento. Nós estamos caminhando para os 10 minutinhos finais da live. Tá? Então, Adri, enquanto você vai fazendo as suas considerações finais, quem quiser ir mandando perguntas, aí fica as perguntinhas para os últimos minutos. Bom, então, para finalizar, né, vou novamente agradecer pela oportunidade, tá? Estar aqui com você. Eu vejo que é um desafio imenso esse momento, né, do isolamento social. E eu digo que é difícil tanto para quem está elaborando esses conhecimentos, quanto para quem está tendo acesso também. Então, tá difícil para todo mundo, né? Papai, mãe, professor, aluno, tá complicado para todo mundo. Só que, apesar de toda essa complexidade desse momento que a gente está vivendo, a gente não pode deixar se esmorecer, né? Não pode deixar que a gente se abata demais, porque senão a gente não consegue dar sequência para a vida, né? E um dos elementos para a gente viver de uma forma mais tranquila é justamente trazer para a nossa rotina um momento, mas não pensa que é um momento de obrigatoriedade. Pensa que é um momento em que você vai realizar os movimentos, né, da cultura corporal de movimento para que você se sinta melhor consigo e com o outro e que os seus filhos, né, no caso, os filhos ou os alunos, né, também, tenham
garantia de que esse saber, ele vai compor a sua vida como um todo. E lembra, gente, também que tanto para criança quanto adolescente, né? Esse é um conhecimento que é tão importante quanto qualquer outro, quanto linguística, raciocínio lógico, né? Então, os conhecimentos da cultura corporal de movimento são muito importantes para nossa vida, né? Enquanto ser humano, enquanto cidadão. E que, portanto, a gente não pode negligenciar, né? E nem hierarquizar também, colocar um conhecimento acima do outro. Para os pais, é importante ter muita tranquilidade e não se cobrem demais, tá? Vocês estão dando o melhor de vocês. Isso também vale para os professores, né? E tá complicado para todos, mas eu tenho certeza que quando isso passar, que vai passar, uma hora vai passar, quando tudo isso passar, tenho certeza que vai ficar muito aprendizado desse momento e isso vai levar para a vida, né? Tanto para os pais quanto para os filhos. Eu garanto que na hora que tudo isso terminar, a gente vai olhar para trás e falar, caramba, eu venci, mas eu consegui também garantir que o meu existir no mundo me levasse até onde eu cheguei, né? Até onde estou. Então, não desistam, não pense que, não deu hoje, então não vai dar mais nunca. Não, não pense isso também, né? Não deu hoje? Vamos tentar amanhã. E vai dando sequência, né? Não precisa ser perfeito o tempo todo, né? Ninguém é. Então, é isso. Vamos tentar levar esse momento da melhor forma possível e de uma forma leve, né? E tranquila. Com certeza. Exatamente. Você falou uma coisa muito importante que a gente tinha até falado antes aqui, e eu falo com todo convidado meu, né? Para hoje foi a sua primeira live, e tiveram outras pessoas que passaram aqui também, que foram a primeira live, e todo mundo se sai muito bem. E eu falo, sabe por quê? Não tem mais lugar aquela imagem perfeita, sabe? Aquela coisa glamurosa. Isso não tem mais lugar, né? Eu acho que o Instagram, inclusive, mudou. Antigamente as pessoas vinham para o Instagram exatamente para ver pessoas bonitas, né? Aquelas fotos naqueles lugares perfeitos, naqueles lugares maravilhosos. Hoje em dia o Instagram, eu acho que a gente está usando para quê? Para isso, para trocar, porque é todo mundo com tanto problema, com tanto desafio. Aí a gente vai lá no outro para ver assim, meu Deus, aquele outro ali deve estar falando alguma coisa que deve servir para mim. Então eu vou lá. E a nossa ideia aqui é exatamente essa, falar numa linguagem acessível. Não estou aqui trazendo ciência, não estou discutindo ciência, minha ideia não é essa. Se eu quiser discutir ciência, eu vou para o congresso. A minha ideia é realmente transmitir informação que seja útil e para todos, né? Então, realmente foi ótimo, foi muito bom. Parabéns a minha norinha linda, né? Arrasou. E aí tem gente por aí. Vou deixar registrado que eu só aceitei essa live por tua causa. Gente, pedido de sogra. Isso é cruel. Dona Hermínia aqui, menina, arrasa. Eu tenho amigas que falaram comigo, elas foram reclamar comigo. Você não aceitou fazer live comigo, mas com sua sogra eu aceitei. Falei, querida, a sogra manda, né? A gente obedece. Você acha? Deixa o quê? Mas olha, tem uma galera aí, você fala, já tem uma lista de fila de espera perguntando que dia vai ser a próxima live, então acho bom você começar a fazer seu cronograma de temas interessantes. Aí você se resolve aí com seus seguidores depois, tá? Mas tá cheio de gente aqui perguntando que dia vai ser a sua próxima live. Só não pode ser na quarta-feira, que aí vai disputar com a sogra. Não. Mas parabéns, Drica, foi ótimo. Pessoal, muito obrigada por todo mundo que ficou aqui. Obrigada. Pelos seguidores fiéis que a gente já vem acompanhando aí. Muito, muito obrigada. Obrigada a você mesmo, de coração, por ter aceitado esse convite. Se falar em live já é difícil, falar com a sogra é mais difícil ainda, né? Deve ser mais desafiador. Cris, minha chefa, um beijo, mames, todos vocês. Filhote Vitor Hugo, que eu sei que está aí ouvindo nos bastidores. Um beijo no coração, um abraço bem quentinho. E daqui a pouco essa live sobe lá para o IGTV e vai estar completinha para todos vocês aí. Tá bom?
Obrigada! Um beijo, Adri. Fica com Deus. Beijo. Foi ótimo. Tchau. Tchauzinho. Amei! Eu também, gostei muito.